vamos ver algumas questões relacionadas a essa parte de substantivo. Faz aquela retomada básica com relação ao substantivo, lembrar que ele é aquela classe de palavra que eu disse já e volto a repetir, ele é termo nuclear, ele é muito importante e será muito importante lá na sintaxe, por isso tem que lembrar que ele é núcleo de muitas estruturas, ele nomeia as coisas, ele pode aparecer de formatos diferentes, com caras diferentes, porque ele tem uma classificação, ele tem uma formação e ele tem uma variação com 3 carinhas diferentes, gênero, número e grau. E ainda, nesses processos todos, vamos destacar aquela formação de composição, em que o substantivo ele apresenta mais do que uma palavrinha ali. E aí tem gente que confunde, mas tudo aquilo é substantivo. E eu já vou pegar no seu pé logo na entrada, logo no começo, para trabalhar aqui essas questõezinhas de modo bem particular. Em que sentido? Olhando calmamente cada uma das alternativas para avaliar corretamente como você tem que responder as questões. Porque quando a gente estuda, isso é importante, quando a gente estuda, a gente tem que analisar a questão certa e a alternativa certa e a alternativa errada, para entender o porquê do erro para conseguir ir para frente. Porque senão vai ficar na base do, opa, acertei, vai lá! Aí cai na sua prova e fala, pô, errei, né? Por quê? Porque eu não sabia direito, não pode ser no chutômetro. E vamos aí, pessoal. Bom, vou encher a tela para ficar mais fácil aí a nossa leiturinha, combinado? Então, ó, assinale a alternativa em que todos os substantivos estão no grau aumentativo. Deixa eu pegar outra corzinha, que essa aqui não tá boa, não. Todos estão no grau aumentativo, tá? Então, veja, cuidado. Por quê? Porque não é porque a terminação é em ão que está no grau aumentativo, né? Coração, existe diminutivo? Ou carvão, diminutivo? Não dá, né? Carrão, pavão, marcação, corpanzil. Opa, uma marca grande é uma marcação. Tá certo isso aí, gente? Não, né? Palavrão, barrigão, caixão, cabeção. Ah, professora, tô na dúvida. Palavrão de palavra, barrigão de barriga, caixão de caixa. Tem gente talvez que tenha dúvida com relação a caixão, porque, professora, volta para mim, volta para mim. Caixão é aquele negócio que coloca defunto, professora. Aquilo ali é um caixão. Sério, pensa comigo, é uma caixa bem grande, porque é para caber uma pessoa, por isso que é um caixão, certo? Tem gente que fala caixona, né? Mas não tem problema não. Tanto que ali, ó, a próxima palavra é o cabeção. Professora, cabeção caiu já. Né? A forma canônica é a cabeçorra, né? Mas o cabeção já caiu, é como se fosse... Existem termos que são dicionarizados devido à quantidade e à frequência com que são falados, com que as pessoas falam. Então, isso é comum, tá? Que caia, que sejam termos dicionarizados. Então, pode ser o cabeção também, embora canonicamente não seja o mais adequado. Volta para a tela cheia. Aí você tem cebolão, canastrão, sabão e leão. Por favor, né? Ó, por favor, né? Portão, capataz, alemão. Alemão é demais, né? Anão, então, gente. Como é que pode ser aumentativo? Jesus, misericórdia. Essa última palavra aqui é uma tiração de sarro, né? Claro que não dá, tá aqui, né? A nossa alternativa correta é a nossa letra C, gente. A nossa letra C. Como eu falei, o caixão, ele pode trazer um pouco de dúvida, mas não, né? Não, o caixão é essa derivação aí. Derivação não, né? É essa construção que apresenta o aumentativo. Fácil, mas ó, vou te falar, eu vejo gente acertando oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo e errando a questão do caixão aqui. Por quê? Porque despreza o fácil. Cuidado, vai às vezes nessa terminação e acaba errando, tá? Então preste muita atenção na hora de resolver essas questões. Beleza, vamos encher a tela aqui. Encheu a tela, vamos para o próximo aqui. Ó, deixa eu falar um negócio aqui, anão não é diminutivo, tá, pessoal? Anão não é diminutivo, anão é o nome da pessoinha ali. Vai lá. Assinale a alternativa em que todos os substantivos destacados pertencem ao gênero feminino. Tudo no feminino. Então, vamos lá. Na primeira, letra A.
A falta de chuva em Santa Catarina está levando o estado. Começa aqui, ó, o artigo masculino antes, não pode, né? A uma situação. Situação, ok. B. Para agravar a situação, a previsão, tá certo, né? O artigo tá aqui. Para os próximos dias, os dias. Aí não dá, né? Letra C. Provavelmente as chuvas previstas para, chuva certo, feminino, para os próximos dias não alterarão o quadro. Ó, o artigo aqui de estiagem em Santa Catarina. Segundo ele, pelo amor de Deus, ele nem substantivo é, ele é pronome, né? Então aqui, aí você tem volume, o volume e o estado, tudo masculino. Letra E, nas regiões, as regiões mais críticas do total de precipitação, a precipitação, né? Acumulada entre os dias 1º de junho e 5 de agosto, está em torno de 40% a 50% da média, a média climatológica. Portanto, aí, ó, nossa alternativa correta é a nossa letra E, gabarito dado para você, viu? Aqui, simplesmente dava para analisar com base nos antecedentes, nos chamados determinantes. Lembra? Eu vou colocar aqui uma regrinha básica, que é aquela assim, ó, substantivo aceita determinante. E é justamente o determinante, gente, que vai fazer que vai trazer, ó, deixa eu abrir aqui para você enxergar, ó. Substantivo aceita determinante. Esse determinante é um pronome, pode ser, né, um pronome, um artigo, qualquer classe de palavra ali que esteja acompanhando, trazendo essa característica ao substantivo, tá? Então, aqui, tranquilex. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Vamos encher a tela aí, ó. O substantivo quintas-feiras foi corretamente flexionado no texto, que a gente não tem, né? Mas tudo bem, porque a gente só quer a questãozinha. Assinale a opção em que a palavra destacada, e não tem palavra destacada, mas não importa, que a gente já sabe, né? Que tem que ser essas palavrinhas, eu vou destacar aqui para você, em que a palavra destacada também está correta no plural. Então, vamos pegar aqui, pretinho. Guardas noturnos, palavrinha para destacar, guardas-roupas, palavrinha, abaixos assinados, obras-prima e beijas-flores. Você já olhou comigo e já percebeu que tem alguma coisa errada aqui desse negócio. Olha lá, guardas noturnos. Qual é aquela que está correta? Lembra que esse guardas aqui, ó, deixa eu tirar, né? Lembra que esse guardas aqui não é de guardar, né, gente? Esse guardas aí, ó, guardas noturnos. Guarda é de ser substantivo, sentido, né? E noturno, ali é o nosso adjetivo. Então, o substantivo e adjetivo vai flexionar os dois. Guardas noturnos, correto? Certo, tá correto, mas vamos dar uma olhada no resto. Os guardas-roupas, vamos encher a tela para você enxergar bem. Os guardas-roupas, opa, ó, aqui é substantivo. Agora, aqui, ó, guardas, opa, ficou feinho, mas tá bom. Guardas aqui é o quê? Verbo. Aí é verbo. Então, não dá, né? Verbo a gente não vai flexionar. Os funcionários assinaram os abaixos assinados. Opa, abaixo é advérbio, que é aquele nosso termo que é o quê, pessoal? Invariável, né? Então, não dá. Aquelas eram verdadeiras obras-primas, porque eu preciso do quê? Ah, mas prima, professora, a minha prima, o meu primo, não. Prima de primazia, de ser primeira, de ser, de primazia, isso, de ser alguma coisa genial, né? Algo incrível. E aí você tem 2 beijas-flores, e é o mesmo erro, aqui, ó, o mesmo erro com relação ao guarda-roupas, né? Então, claro que aqui a nossa alternativa é a letra A, a gente já viu logo de cara, mas a gente tem que olhar o resto, as obras-primas, tá? Então, teria que ser, imagino que já tem gente perguntando aqui. E beija-flores, abaixo assinados e guarda-roupas, combinado? Então, ó, tranquilo, tranquilo, né?
Ah, Senhor, tomara que caia uma dessa na minha prova, professora, porque é bem isso daí que eu preciso. Acertar difícil e a fácil, que eu preciso de nota. Então é isso aí, acertar difícil e a fácil. Beleza. Aqui tranquilo também, né? Nessa questão. O que eles gostam de pegar aqui? São essas estruturas que apresentam mais de uma palavra. Você viu que não é a flexão de singular e plural com a terminação de S que a banca vai pedir. Não, ela vai pegar substantivo composto, que tem mais regra, que vai trazer mais dificuldades, para daí sim questionar sobre esses apontamentos aqui. Beleza? Então tá, vamos seguir em frente aí para nossa próxima questão. Eita, que a gente tem aqui, eu vou abrir a tela para você enxergar um pouco melhor. Olha lá. O que você tem aí? A gente tem aqui um poema da Cora Coralina. Ai, querida amada, deixa eu... Cora Coralina. Oh, meu filho, mas eu tô uma desgraceira isso aqui? Tá bom. Cora Coralina, tá ali a referência. Ó, eu digo sempre, não importa se a questão não vai pedir, como você vai perceber, é uma questão ali que pede só uma questão morfológica. Quando você está estudando isso para sua prova, quando não pede a interpretação do texto, beleza, segue em frente. Mas isso para você que está estudando é importantíssimo que você tenha acesso a diversos gêneros textuais, que você os leia e que você os entenda para você ampliar tanto vocabulário, compreensão, interpretação, capacidade de raciocínio, isso é fundamental. Então, todos os textos com os quais você se deparar ao longo da sua jornada aí de estudo, pare, leia e vai resolver a questão, tá? Professora, mas eu tô com pressa, só quero resolver essa parte. Tudo bem, há momentos em que você vai fazer isso. Mas eu digo sempre, não desperdice um texto, gente. Não desperdice um texto, não. A interpretação é parte fundamental da sua prova. E tem que ter cuidado e amor e carinho e dedicação, né? E zelo com isso daí, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente só vai fazer uma leiturinha. A gente não vai partir para a interpretação, não, para a gente entender o texto. Olha lá. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma tua parte. Venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Meu Senhor, eu vou te dizer um negócio, olha só. Ai, como enche o coração, né? Um negócio desse, um texto desse. Isso aqui eu colocaria. Hoje eu vou colocar no Instagram esse negócio aqui. É muito legal, né? Beleza, temos aí o poema, já ficamos aí, né? Enchemos o nosso espírito. Agora a gente precisa ir para a questão. A questão diz assim, tá aqui do ladinho, na mesma tela, tá? Coloquei só no cantinho para não precisar mudar a tela. Olha lá. No verso 5, a palavra planta não é substantivo. Planta, a gente viu, né? Tanto que eu dei para você como um substantivo, eu apresentei já uma vez, essa palavrinha aí, planta, como esse substantivo primitivo, que dá origem a outros, etc. Mas a gente tem classes de palavras que se confundem. Então, você tem aqui, ó, verso 5. Começa por aí, gente. Verso é cada linha do poema. Estrofe é o conjunto. Claro que aqui a gente tem a linha marcadinha, mas pode ter uns doidos da motoquinha aí que não vai conhecer. Daí você tem que olhar certinho, tá? Então, ó, verso é isso aqui. Remove pedras e planta roseiras e faz doces, ó. Remove, planta, faz, recomeça. 4 verbos ali. Planta aqui nesse caso é o que, gente? É verbo. Portanto, aqui a nossa questão está certa. Não é substantivo, é verbo. Questãozinha certa. Ó, eu vou te falar um negócio, viu? Adoro texto assim, podia ter mais. Né? Eu sei que tem gente aí que tá me xingando. Ai, não quero, não gosto. Você não sabe o que está perdendo, filho. Não sabe. Vamos para a nossa próxima questãozinha? Vai lá. FGV, querida amada, maravilhosa. Vou te falar, FGV capricha nos Baranauê aqui dos negócios. Ó, vamos seguir aqui, ó. Em minha casa e em todo outro lugar, aprende-se apenas com quem se ama. Nessa frase, o vocábulo de valor geral lugar, vamos destacar, substitui um vocábulo de valor específico, casa. Então, ó, lugar de valor geral quer dizer o quê? Que é vago.
é o quê? É mais aberto. Agora, casa é o quê? É mais particular. É específico. Embora o que eu quero dizer aqui, ó, é que essas duas palavras, elas fazem parte do mesmo que, neste contexto, do mesmo campo semântico. Enquanto uma é mais aberta, a outra é mais específica. Ele quer que você verifique que ocorre essa mesma situação no seguinte par de palavras, que são substantivos, né? Sala e cômodo, luz, calor, tangerina, mexerica, tecnologia, computador, líquido, refeição. Então, qual esse parzinho aí em que vai ocorrer essa mesma ideia, esse mesmo campo semântico? Ó, banca FGV, letra A. Você vai falar, mas como, professora? Sala e cômodo. Gente, só ocorreu aqui uma mudança. Não precisa seguir deixa eu apagar aqui. Não precisa seguir aquela mesma situação, aquela mesma ordem. Cômodo, a sala não é um cômodo? É. Luz e calor, tá no mesmo campo semântico, no sentido assim, ó, quando eu tenho alguma coisa que é maior e alguma coisa que é menor, que cabe dentro dela, entendeu? Luz e calor, não. Luz e calor, não. Tangerina e mexerica, não. São formas diferentes de falar a mesma coisa. Tecnologia e computador, também não dá. Afinal de contas, tecnologia não envolve só computador. Líquido e refeição, bem não. São coisas que podem até estar juntos, né? A refeição pode ser líquida, o líquido faz parte da refeição, mas não, que não vai ter essa ideia com esse mesmo valor, ó, de campo semântico. A sala é um cômodo de alguma coisa, certo? Então, a relação semântica aqui está na nossa letra A. Ah, foi bem... Eu sei que tem muita gente, sabe no que foi em qual alternativa? Em tecnologia e computador. Eu sei que tem muita gente que vai no tecnologia e computador, mas não pode, gente, não pode. Não faz parte do mesmo campo semântico nesse contexto aqui, bem restrito de uso de aplicação. Lógico que o computador está relacionado sim à tecnologia, mas não segue esse perfil, eu diria, de uma palavra mais ampla para uma que carrega essa no seu ventre. Olha que bonitinho, aquela que é menorzinha, que está relacionada a esse sentido, tá? Então aqui, ó, o fácil nem sempre é tão fácil, né? Às vezes pode parecer difícil. Beleza. Vamos lá, olha lá. Assinale, vamos abrir para você, né? Assinale a alternativa em que a palavra não sofre variação de gênero. Não sofre variação de gênero. Gênero é o que, Brasil? Masculino e feminino. Sora, mas tem gente que não... Não falamos disso, lembra? Masculino e feminino. Vida, filhos, onírico, biológica. Vamos ver se dá para variar. Vida. A vida ou vida não dá, né? Filhos, filhas, onírico, onírica, biológico, biológica. Opa, qual que é a única que não sofreu, gente? Letra A, tá aqui, ó, nosso gabarito. Vida, não sofre variação de gênero, não dá. Você tem vido? Meu vido, não dá. Não tem nenhuma alteração aqui. É ela, a vida, ponto final. É igual morte, né? Morte é morte, não tem variação. Morte, o morte, não dá. É a morte, ponto final, é a vida e ponto final. O vida, também não dá. Então, eu não tenho nem alteração com o artigo, com nada. Não sofre alteração de gênero. Essa daqui é tranquilo. E aí, você pode fazer isso. Você viu o que eu fiz, né? Eu fui passando tudo para o gênero feminino aqui, mudando o gênero, ou masculino no último caso. Filho, filhas. Onírico, onírica. Biológico, biológica. Então, é só fazer essa alteração que a gente consegue. Vido, vida. Não dá, né? Não dá. Então, alternativa, letra A. Ah, mas dizer essa aqui, pelo amor de Deus, né? Essa aqui não é fácil pra caramba. Segue aí, ó. Próxima questão. Vamos abrir aqui a nossa tela para você ler. O vocábulo sublinhado na expressão "e que eu não sublinhei", tudo bem, vamos sublinhar juntos. E decimal pode ser usada de variadas formas. Ah, é o mal, tá aqui, ó. Pode ser usada em variadas classes em português.
A frase em que a referida palavra foi empregada na mesma classe da expressão acima é decimal. Tá vendo que aqui, ó, esse tá acompanhando o mal. Esse é aquele que eu chamei de determinante, um determinante, que pode acompanhar o quê? Um substantivo. Esse mal, veja só, neste caso empregado, o mal aqui não é uma característica, não é uma adjetivação, não é uma locução. O mal aqui é uma coisa. Não sofra desse mal, não seria a mesma coisa, não sofra desse problema, não sofra dessa angústia, não sofra dessa dor, desse, entendeu? Então seria aqui um substantivo, certo? Agora eu tenho que entender que a palavra mal, ela pode ser empregada, neste caso ela é substantivo, mas é comum que seja o quê? Um adjetivo. João é mal? Não, João está mal. Não pode confundir mal com U e mal com L, tá? Então, João está mal no sentido do quê? De estado. Agora, quando a gente pensa nessa ideia de mal empregado em outros contextos, só esse mal com L, tá? O mal com U não. O mal com U é outra coisa. Vamos colocar aqui para você. Acho que dá para você enxergar aí, né? Mal com L, contrário de bem, é esse mal, tá? O outro não dá para fazer isso, não. O mal com U é o contrário de bom. Beleza, é isso aqui que a gente tem. Agora, esse mal com L pode ser empregado em outros contextos, de outras formas. Vamos dar uma olhada aí. Olha só quantos exemplos legais a gente tem nessa questão. Não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca se acabe. Opa, tá aqui o nosso mal. Não há bem, nem mal, nem... Ó, será que dá para substituir por um substantivo? Não há alegria, não há felicidade que dure para sempre, nem tristeza, dor, sofrimento que nunca se acabe. Dá, né? Então, já entendeu, né? Vamos olhar a próxima. Mal saiu de sala, o professor encontrou o aluno. Veja que esse mal aqui traz a ideia do quê? De tempo, né? Mal saiu de sala, nem bem saiu da sala, aconteceu isso. Então, não traz a mesma ideia. O aluno estava passando mal, que é esse exemplo que eu dei aqui para você. O aluno estava passando mal. Veja que é o contrário de bem. O aluno estava passando bem. Neste caso aqui, ó, também não é um substantivo, né? O substantivo ele não vai qualificar, não vai adjetivar. Os resultados do aluno caminhavam mal. Olha os resultados aqui. Mais uma qualificação. O aluno saiu, mal começou a prova. Esse mal é igual a esse. Se da letra B você viu que não é, que traz a ideia de tempo, da letra E, muito menos. E aqui você tem a mesma situação, né, para essas duas alternativas também. Então, essas duas estão a mesma coisa e essas duas estão a mesma coisa. O que sobra para a gente? Letra A, né, Brasil? Letra A, tá aqui, ó. Veja que, como eu falei, não há bem. Coloque assim, alegria, por exemplo. Que dure para sempre, nem tristeza. Esse é o ditado, né? Nem tristeza que nunca se acabe, percebeu? Então a gente consegue simplesmente fazendo trocas básicas e simples, perceber quando dá para trocar uma coisa ou outra, quando dá para fazer essas alterações. Beleza? Beleza? São questõezinhas, você fala assim, que legal, questõezinhas faceizinhas. Aí, vez ou outra, a gente encontra uma coisa ali no meio e fala, opa, deixa eu dar uma segurada aqui que não é. Quem tá de pé... Toma cuidado para não cair, então fica esperto. Ó lá, próxima. Vamos encher a tela, né? O nome substantivo criança, sublinhado no fragmento. A Janaína grifou aqui, deu certo. Criança pequena adora ter amigo imaginário. Do ponto de vista do gênero, como é que se classifica criança? Variável em gênero. Comum de dois gêneros. Sobrecomum, epseno, masculino ou feminino. Ó, epseno você já elimina por quê? Porque é dos animais, né? Masculino e feminino você sabe que não, porque só tem criança. Variável em gênero, também não dá, criança ou criança, né? Comum de dois gêneros ou sobrecomum. Comum de dois gêneros, lembra que a gente vai ter o quê? O artigo, ou criança a criança.
E o sobrecomum? A criança, deixa eu tirar esses xizinhos. A criança vai dizer se é masculino ou feminino? Como que a gente vai saber da criança? A gente vai saber da criança pelo contexto. É o contexto que vai me dizer, ó, lembra? A criança, que mais? A testemunha, a vítima, é uma questão só de a vítima. É só uma questão de lembrar do quê? Que essas estruturas, elas precisam de um contexto para a gente entender, porque o artigo vai continuar sendo o mesmo, e a palavra criança não sofre alteração. Comum de dois gêneros a gente não vai ter, o que a gente vai ter então, pessoal? Sobrecomum, olha aqui, ó. Sobrecomum. O sobrecomum, por quê? Porque é algo além do comum, né? É algo além do comum. O comum seria a variação. O comum de dois seria a alteração do artigo. O sobrecomum é quando nem a alteração do artigo acontece. É só o contexto para a gente diferenciar. Ah, eu gosto, né? Eu gosto dessas questõezinhas assim. A gente pega, claro que aqui está cobrando uma nomenclatura, o que não é muito comum, mas é bom para a gente dar uma retomada em conteúdo. Eu digo até a você, às vezes quando você está fazendo estudo, retomando o exercício para lembrar conteúdo, é super importante que você retome essas nomenclaturas. Para quê? Em questões assim, porque daí você só pelo exercício, você ó, já puxa a informação, já lembra de tudo, ok? Vamos dar nossa sequência aí, ó. Vai lá, deixa eu abrir a tela aqui para a gente ler. Vamos lá! Marque a alternativa onde temos apenas substantivos o quê? Abstratos. Para tudo aí! Substantivo abstrato. Teremos somente substantivo abstrato. O que é o substantivo abstrato? Brasil, baronil. Substantivo abstrato é aquele que eu não pego, professora. Ah, que eu vou matar você! Não! Substantivo abstrato é aquele que precisa de alguém, né? Precisa de alguém para existir, ele por si só, se acontece o apocalipse, ele morreu junto, ele vai junto. Então, qual a alternativa aqui? É o que ele está perguntando. Temos apenas substantivos abstratos. Vamos abrir a tela. Opa, cadê aqui? Vamos abrir a tela. Infelicidade, desinteresse, mineiro. Mineiro, Brasil. O que pode ser? O que pode ser esse mineiro? Mineiro pode ser o cara da mina, né, que tá lá batendo martelo, picareta. Mineiro pode ser o pessoal de BH, né? Belo Horizonte, pode ser o pessoal desses lados, pode ser. Então não dá. Volta para cá. Opa, eu me perco na quantidade de botão que tem nesse lugar aqui. Vamos lá, ó. Volta para lá. Beleza. Cidade, caravana, alma. Alma, professora, a alma precisa de alguém para existir. E a caravana, se tiver aí se tiver uma caravana, 100 pessoas, mas pode ter? Pode. E cidade, vai existir? Vai existir se não tiver ninguém, acabar tudo. A cidade vai existir? Vai. Quer dizer, então, que Brasília também vai existir. A Margarete também é substantivo concreto. Margarete, você tá aí, Margarete? Margarete, você é concreto, tá? Só para te avisar. Volta. Barretos. Eita, peão boiadeiro, Barretos. Festa de Barretos também, né, gente? Olha lá. Medo, beleza e vida. Medo a gente tem que sentir. Beleza, a pessoa tem que existir, né? O belo, a beleza tem que ser apreciada. A gente só sabe o que é belo porque a gente aprecia. E vida também. Será que é isso? Que só temos substantivos abstratos, Brasil? É isso aí, ó. Letra D, beleza, perdão, medo, beleza e vida. Ó, deixa eu até dizer um negócio aqui. Eu sei que deve ter gente aí se perguntando que eu falei da alma sobre Deus, né? Sora, e Deus? Deus, gente, é pela gramática, tá bom? Acreditem na tia. Pela gramática, Deus é substantivo concreto. A gramática entende Deus como algo que vai além das pessoas, que não precisa de alguém para existir, que ele existe por si só. Eu sou ateu, tá bom, pode até ser, mas a gramática não é. E aí, se você segue a gramática, você tem que falar que Deus é concreto se cair na prova, tá? Pode até no seu íntimo não acreditar, mas
A gramática diz que é. Então, a alternativa aqui, letra D. Beleza? Beleza. Vamos passar aqui, ó, para a nossa próxima. Vai lá. Assinale a alternativa que possui erros de flexão. Então, ó, erros. Quais erros? Ah, sei lá, vamos ver, ó. Todas as sextas-feiras nos reunimos para dançar. Sextas-feiras, lembra? Numeral e substantivo. Epa! Dizem que as bananas pratas têm menor índice de calorias e mais potássio. Bananas pratas, professora, tô na dúvida. Ó, dica da tia, faz o seguinte. Tá na dúvida? Guarda a questãozinha no bolso. Vai para a próxima alternativa. Às vezes, por eliminação, você consegue, tá? Então, segue. Ah, eu tô na dúvida. Vai para a próxima. Os esforços mostraram-se inúteis, apesar das tentativas da oficiala, de resolver as questões mais complexas sobre o uso dos aparelhos pelos cidadãos. Oficiala e cidadãos, tá certo isso daí? Sora, esse oficiala aqui, oficial e oficiala. Ai, será? Tô na dúvida. Eita, que já tô na dúvida em dois. Girassóis, amores perfeitos e sempre vivas são as flores que mais me encantam. Girassóis, beleza. Amores perfeitos. Aí você tem substantivo e adjetivo, correto? Sempre vivas. Aqui o primeiro termo não sofre variação, que é aquele invariável, só o segundo. Ok. Aí eu fiquei na dúvida entre bananas pratas e cidadãos e oficiala. Lembre-se do quê? Temos aqui, ó, substantivo e um prata, né, que está aqui acompanhando. Lembra que a gente vai ter um substantivo que serve como adjetivo, que pode trazer essa possibilidade de não flexão. Lembra? Por quê? Porque é exatamente isso, gente, ó. Aqui você tem esse pratas, que não vai sofrer alteração. Dizem que as bananas prata é como se estivesse adjetivando o substantivo. Por essa razão, não sofre alteração, tá bom? Então, quem possui erros aqui é a letra B. Meu Deus, então oficiala tá certo? Pois é. E cidadãos, claro, né? Já falei para você, cidadões não, pessoal. Cidadões não, não dá. Cidadões, como é que colocaram? Cidadões e cidadãs, cidade, sei lá. Cidadões e sei lá, outra coisa. Beleza? Então aí, ó, mais uma questãozinha. Eita, volta. Eita. Então, ó, temos aqui essas questõezinhas que dão já esse gásinho, você já consegue entender, sabe como é que funciona, sabe como as alterações podem acontecer. E é bom que você veja esses exercícios, são todos exercícios atuais, recentes, para que você saiba que não é uma coisa, esses exercícios caem só em coisa antiga, antigamente caía. Não, gente, ainda cai. Bancas como FGV, bancas como FEPESE, coloquei aí a IBAD, bancas importantes aí colocam questõezinhas desse tipo. Então, nada de deixar para depois ou não estudar, combinado? Vamos encerrar com os nossos exercícios.